Olá pessoal, tudo bem? Hoje o que você quer me ouvir falando? Hoje eu vou falar sobre promessa de Deus. É algo que eu sei que mexe com nós, né? Isso dá uma alegria quando você traz para alguém dizendo: olha, eu tenho uma promessa de Deus. E é interessante que quando nós caminhamos com essa esperança de que temos uma promessa, verdadeiramente o próprio Deus ele tem prazer em trazer isso ao nosso coração, trazer essa alegria, essa leveza, essa esperança, essa força e a perseverança de que eu preciso permanecer no caminho para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. E Deus, na sua infinita bondade e graça, eu vou pautar aqui alguns homens. Abraão, por exemplo, Deus dá para ele uma promessa, e lembre que a promessa de Deus ela nunca vai estar condicionada ao nosso intelecto, daquilo que a gente entendemos, porque são os feitos dele, é o poder dele, é o Deus do impossível que vai realizar aquilo. Mas para que essa promessa de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos de duas coisas. Talvez tenha mais, mas eu quero pautar nessas duas. Primeiro, em obediência. Porque Abraão, quando ele ouve a promessa, ele sai. Imediatamente, ele larga ali a sua parentela, mesmo que é uma meia obediência, que Deus manda ele sair da sua parentela, ele ainda leva Ló, mas a promessa vai se cumprir na vida dele quando ele se afasta de Ló e verdadeiramente vai de encontro à promessa de Deus pela obediência. Outro é Davi. Deus faz uma promessa para ele que daria para ele um trono eterno. Mas para esse trono se tornar eterno, Davi deveria, ou então todos os seus descendentes deveriam ser fiéis a Deus, ser obedientes, assim como Davi, quando pecava, se arrependia, voltava para o Senhor, e ali o Senhor o perdoava e continuava ali cumprindo a promessa. O exemplo, quando o povo de Israel pecava, Deus dizia: se esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, se voltar para mim, eu voltarei a eles, sararei e darei a eles uma terra. Sabe, a promessa, por mais que nós dentro do caminho podemos falhar, pecar, cair, sei lá, a expressão que você quiser usar aí e entender melhor, mas se você se arrepender, Deus ele não vai te punir tirando aquilo que ele já te prometeu, porque ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A gente pode correr o risco seguinte, de ir para o inferno com a promessa. É algo muito triste, não quero pensar nisso aqui, nem você pense nisso aí, mas as pessoas podem correr esse risco. Ou seja, pois quem prometeu algo sem esforço, sem mudança de caráter, sem transformação é o diabo. Satanás, quando está ali tentando Jesus, ele fala: se tu prostrares eu te darei. Isso é uma promessa de dar algo sem esforço, mas pelo esforço de cada homem de Deus, se você olhar para as Escrituras, eles alcançaram aquilo que Deus disse. A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 vai falar algo muito precioso sobre isso. Fala que homens que andaram na terra da promessa, mas eles abriram mão dela para alcançar uma promessa maior, que era Jesus, que era o próprio Senhor. E toda a promessa de Deus, ela não está pautada com um fim em nós mesmos. O exemplo, se Deus ele está abrindo uma porta de emprego para a minha vida, Deus ele quer me abençoar financeiramente. Talvez a pessoa está querendo um casamento, mas ela quer só o casamento por casar. Deus não tem interesse nessas coisas. Ele tem interesse naquilo que vai ter um fim nele, não em nós. O exemplo ali em 2 Coríntios vai falar a respeito disso,
que Deus dá semente ou que semeia, mas pelos nossos atos de justiça, o nosso comportamento, aquilo renderia a ação de graças ao Senhor. Ou seja, Deus, ele quer nos dar algo, ele quer dar para nós essa promessa, mas que o nome dele seja glorificado, seja visto verdadeiramente, que as nossas ações redundem em peso de glória ao Senhor, né? Porque a promessa de Deus, ela vai além de suprir as nossas carências e além de nos dar um mimo. Deus não quer te dar um mimo, ele quer verdadeiramente forjar em nós o caráter dele através daquilo que ele está nos dando. O exemplo disso, Deus não tem problema nenhum em te dar casa, carro, viagem. Deus não tem problema em te dar isso, porque as promessas dele já está escrito. Se você quer essas coisas, eu te digo aonde você encontra. Isaías 1,19 diz o seguinte: se eu ouvirdes e obedecerdes, eu vou comer o melhor dessa terra. Então, o que é o melhor dessa terra? Vamos dar um exemplo. É uma viagem para Nova York, para Disney, para onde que for. Qual é a comida? O caviar, o frango com quiabo mineiro, ou o que for, o pão de queijo? Qual é o melhor? Deus, ele vai te dar pautado daquilo que já está escrito. Então, estudiosos fizeram estudos e encontraram, e diz, na Bíblia tem 8.000 e tantas promessas. Ok, toda promessa que Deus precisava fazer já está feito, já fez. Deus está descansando agora. Quem precisa tomar posse delas somos nós, desfrutar delas. E nós só vamos conseguir isso pela obediência e o arrependimento. Então, verdadeiramente, quando nós reconhecemos as nossas falhas, voltamos para o Senhor, nós vamos continuar desfrutando. Eu virei e sararei a sua terra. É uma promessa mesmo, de cura. É uma promessa de nos limpar, de nos purificar. Por isso, quando Davi cai, ele ora dizendo: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Era a tua promessa. Ele se arrepende para não perder o que tinha de precioso, sabe? Então a gente precisa tomar um cuidado com isso. Então, falar sobre promessa é ter cuidado com essas promessas que Deus não te fez, sabe? Voltado em si mesmo, pautadas pela emoção, por um pregador emotivo, por um pastor emotivo, um profeta emotivo, e ele vai fazer isso olhando para a sua carência, para as suas emoções. Ele vai dizer: Deus está fazendo. E se isso não se cumprir, porque verdadeiramente existe muitas pessoas hoje, talvez você conheça alguém que esteja aí em desacordo com a palavra, porque toda promessa também ela é pautada de uma orientação e de uma exortação sobre a obediência. 1 Reis capítulo 2, verso 4 diz: e assim o Senhor manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem a boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Então, talvez pela condição de Davi como um homem pecador, os seus filhos também, ele vai falhar, pecar, mas o Senhor coloca essa promessa para se cumprir. Ela vai se cumprir, porque o fim não era um trono para Davi, o fim era estabelecer o reino de Deus. Então o Senhor, ele vai cumprir a sua promessa. Seria através de Israel. Então Jesus é esse que vem e assume o trono eterno, sabe? Talvez outros filhos de Davi e a sua descendência falhou, mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Talvez não seja em mim, mas vai ser no meu filho, no filho do meu filho, e assim, porque Deus vela com a sua palavra, ok? Que Deus abençoe você, espero ter esclarecido aí. E amanhã tem mais um vídeo falando sobre firmeza.
amor e firmeza. Acho que é isso aí, tá bom? Grande abraço, até mais.